introdutória para o estudo dos direitos e garantias fundamentais e penso que começamos a falar de vida e de igualdade. Se não, é exatamente o nosso ponto. O senhor terminou em remédios constitucionais, professor. Na verdade, a gente falou que iríamos falar dos remédios, né? A gente ainda não fez um exame detido dos remédios, só mencionamos, Daniel, meio que panoramicamente, tá? Né? Acho que até diferenciando direito de garantia fundamental. E aí usamos os remédios como exemplo de garantias fundamentais ante o seu papel de instrumento garantidor, assecuratório, não é? Dos direitos e garantias fundamentais. Vamos fazer habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Tá? E ainda os direitos de ação e de petição no rol dos remédios constitucionais aqui que integram o artigo 5º. Lembrando, claro, que os direitos e garantias fundamentais não se esgotam a enunciação do artigo 5º. Essa enunciação é meramente exemplificativa. Há direitos e garantias fundamentais em outras partes da Constituição e também é possível encontrá-los fora dela, né? Por exemplo, os tratados internacionais podem ter temática de direitos e garantias fundamentais e ainda não estarem incorporados ao texto da Constituição, coisa que passou a ser possível formalmente depois da emenda 45, como a gente já conversou aqui, não é? O procedimento típico das emendas constitucionais pode ser utilizado para a incorporação formal de um tratado internacional que verse sobre direito e garantia fundamental na Constituição formalmente, né? Muito bem. Sobre vida, eu queria deixar aqui algumas reflexões para todos. Primeiro, dizer que a Constituição tutela o direito à vida não apenas como direito a uma continuidade da subsistência biológica. Nós desejamos tutelar vida em abundância. Como é que a gente justifica juridicamente isso? É correlacionar vida, é correlacionar vida com dignidade. Dignidade da pessoa humana. Pronto. Isso já dá uma nota de amplitude enorme à proteção que a Constituição outorga ao direito à vida, tá bom? Então, assim, é uma vida qualificada positivamente pela inclusão de um conjunto de perspectivas, um conjunto de direitos e de garantias que a ordem jurídica precisa conceber para o desenvolvimento pleno, feliz e digno de toda pessoa. Não é? Nós já refletimos um pouco aqui sobre a dignidade da pessoa humana, penso que já desde o preâmbulo da Constituição, colocando-a como pedra de torque, como pedra de referência para o conjunto dos direitos e garantias fundamentais, que devem ter sua amplitude consentânea com a amplitude com a qual nós desejamos concretizar dignidade para a pessoa humana. Muito bem, mas para dizer mais do que isso, também vale notarmos que o direito à vida, no nosso sistema, não tem uma titularidade única, singular. Ele não pertence unicamente a você de maneira disponível, de maneira privatística. É uma vida que interessa a mais que você. Então, a vida humana é tão importante que nós a qualificamos como algo para além da própria vontade privatística do seu titular imediato, que é a pessoa. Como justificar isso, professor? O que é que o senhor está querendo dizer? Eu exemplifico isso com a existência, no nosso direito, dos crimes de atentado indireto ou imediato contra a vida, que são os crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Vê isso. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. A vida humana é tão importante que você mesmo não tirando a vida de ninguém, e alguém estando a desejar tirar sua própria vida, ou estando a cogitar dessa ideia, se você induzir, instigar, ou de qualquer modo auxiliar, você está cometendo um crime. Não é? Veja a diferença entre vida e um bem simples qualquer. Está lá Gabriel assistindo ali, eu estou vendo que ele está com fone de ouvido verde ali, não é? Aí eu chego para Gabriel e digo, rapaz, que fone de ouvido esquisito, Gabriel, verde, um negócio muito chamativo. Rapaz, não queira mais esse fone não, tá uma merda. Aí ele diz, rapaz, é mesmo, professor, inclusive não estou nem ouvindo muito bem com ele, tá chiando aqui um pouco. Eu disse, pois é, rapaz, se livra dessa porcaria desse fone aí, vamos pegar outro. Eu tenho até outro, vou quebrar esse aqui. Pronto, aí pega o fone, Gabriel pega o fone, pá no chão, quebra o fone e joga no lixo. E aí pega um fone preto, bota no ouvido e segue o passeio.
Tudo bem? Beleza. Quem cometeu o crime aqui? Quem cometeu o crime? Ninguém. Ninguém. Ninguém, não é? Gabriel quebrou o fone que era dele, não quer mais o fone, pronto. Eu disse que o fone era feio, ou que o fone não estava bom, ou sei lá o quê. E até isso pode ter, de alguma forma, instigado Gabriel a quebrar o fone. Ou não, né? Ou eu posso ter induzido ele a fazer isso, ele nem estava pensando, eu coloquei, incuti a ideia nele, ele foi, né? Mas isso não é juridicamente relevante, não é? Pois bem, mas imagine agora o inverso em relação à vida de alguém. Talvez sua vida é uma merda. Como assim? Como é que você pode viver uma vida dessa? Meu Deus do céu. Aconteceu isso, rapaz, esse fato aí, pelo amor. Agora não tem mais vida para você, não. Agora. Pois é, vai lá e pum. Deus nos livre e livre qualquer um que esteja ouvindo ou pensando numa loucura semelhante, num ato de desespero semelhante, não é? Alguém que induziu, ajudou a incutir a ideia na cabeça de outro. Alguém que instigou. Instigar eu vai, né? Ah, tu faz nada, vai, né? Vou pular daqui, pula. Isso aí é instigar, né? Alguém que instigou ou auxiliou de qualquer forma o suicídio, que é a disposição do sujeito sobre sua própria vida, está cometendo um crime tipificado no nosso direito penal. Então, a vida não tem uma disponibilidade direta como tem qualquer outro bem, em razão da dignidade que representa a existência humana e da utilidade que transcende qualquer pessoa. É com essa linha de considerações, já lhe escuto, Mirella, que a gente também não admite a eutanásia, tá? Nem mesmo desejada, a gente não admite, é homicídio, né? Claro que é atenuado por relevante valor social ou moral, é um homicídio piedoso, né? Mas não admitimos a eutanásia, nem quando a pessoa que pede por ela. Já orientei alguns trabalhos aqui de conclusão de curso, refletindo sobre o direito à vida, a disponibilidade do direito à vida e o direito de recusa a tratamento médico e até a eutanásia. São temas interessantíssimos, né? É o Estado querer ingerir sobre a vida até quanto ao momento em que se decide por tirá-la, né? Isso é interessantíssimo e nos mostra a complexidade do direito à vida. E para a gente fechar a abordagem, falar do aborto, que também confronta vida, não é? E confronta vida, se a gente fosse simplista na análise, confronta vida com liberdade, não é? Fazendo uma abordagem meio que reducionista da dimensão axiológica em volta na decisão de abortar, nós estamos tratando de um lado de vida, na verdade uma perspectiva de vida ser iniciada, já havendo uma vida intrauterina, não é? Versus liberdade fundamental da mulher, disposição dela sobre o seu próprio corpo, sua vida, seu destino, as transformações que ela está ou não disposta a sofrer, de ordem física, biológica mesmo, não é? Psíquica, social, econômica, profissional, estética, tem um conjunto de preços aí enorme a ser pagos, não é? A ser pago, um conjunto de preços a serem pagos pela mulher que decide gestar ou também interromper a gestação. Então, a liberdade está aqui exatamente como principal valor que estaria sendo obstaculado pela ingerência estatal a dizer, não, você tem que ir até o fim. Não é? Mas o Estado faz isso tutelando a vida. Então, o choque é realmente esse, vida versus liberdade, vida versus liberdade. No nosso sistema, a vida prevalece, mas não sempre, não em todos os choques. Por isso a gente pode dizer que não há uma tabela a priorística pré-estabelecida de valor para os direitos fundamentais. Nem mesmo a vida ganha todas as batalhas, para dizer de modo mais simples, não é? Por exemplo, num caso de guerra declarada, que é estado de sítio, é possível aplicar a pena de morte por crime contra a soberania do Estado, não é? Então, até a vida versus soberania do Estado, ou existência do Estado, pode vir a ser flexibilizado esse direito fundamental, que é, a princípio, o principal direito, porque condição sine qua non para o exercício de todos os demais. Não é? Então, não dá para afirmar que nenhum direito tem condição absoluta ou de absoluta supremacia sobre os demais. O aborto ilustra bem essa situação também, porque nós temos exceções no nosso direito penal para a conduta aborto. Quais são as exceções? Casos em que a liberdade vai prevalecer sobre a vida. No direito penal tem duas. Quais são as duas?
único modo de salvar a vida da gestante, tá? Que é chamado de aborto terapêutico, que é um aborto para salvar. Aí o choque é vida versus vida, né? Aí se diz que a gestante tem um conjunto de relações ainda maior do que o concepto. Ela é filha de alguém, irmã de alguém, mãe de outra pessoa, eventualmente esposa de alguém. Não dá, é muito complicado valorar a vida, né? E chocar vida versus vida. Mas na situação extrema, salve-se a gestante, salve-se a mulher, né? Que poderá ter outros filhos em seguida, tá? O que é muito doloroso, que é muito frio, não é difícil de ser feito, mas sim, é inevitável, e é por isso que não se pode banalizar o aborto terapêutico, tá? Alguns dizem assim, gravidez de risco, eu não gosto dessa dicção, não é? Porque gravidez de risco é um signo, estou escrevendo aqui para gravidez de risco, é um signo médico muito aberto. Gravidez de risco tem muitos níveis de riscos, não é? O feto está assim, o feto está posicionado errado em relação ao cordão umbilical, está enrolado na não sei o que, a placenta posicionado anterior demais, é posterolateral, a posição não é conveniente para... Tem que fazer... Não é qualquer nível de risco que autoriza o aborto. Talvez até se justifique uma antecipação do parto para tentar salvar os dois. Não é? O aborto permitido por razão médica é para salvar a gestante mesmo. Então, é um risco extremo, tá? Estupro, Gabriel lembrou bem ali, é a gravidez resultante de estupro, né? O que é que acontece aqui? Aqui é vida versus liberdade mesmo. Só que essa liberdade, ela vai ter um reforço na sua carga axiológica, Gabriel, em razão de não ter havido a liberdade inicial. A mulher foi violentada e não teve a liberdade de optar por pôr-se ou não em condição de risco de gestar. Essa liberdade inicial lhe foi tirada, lhe foi suprimida. Então tem uma violência aqui, enorme, sobre a liberdade dela. Isso reforça a liberdade de optar. Porque se a gente fosse fazer uma análise fria, de novo estaremos atentando contra a vida. Mesmo o feto resultante de um estupro, de uma gravidez provocada por uma ação violenta e abominável como é um estupro, o feto em si não tem culpa nenhuma disso. E a vida dele independe disso, ela independe da origem. Uma vez gerado, o feto tem uma existência independente disso. Mas não seria demais, não seria invasivo demais ao Estado obrigar uma mulher a gestar até o fim o filho de alguém que a estuprou? Não seria invasivo demais o Estado considerar criminosa uma mulher que não se dispusesse a fazê-lo? Veja, ninguém está impondo o aborto na gravidez resultante de estupro. O que está se dizendo é apenas, e seria lindo espiritualmente maravilhoso, elevadíssimo da mulher, o perdão à origem da circunstância e a capacidade de amar o feto, mesmo tendo sido originário dessa situação absurda e traumática que foi um estupro. Né? E perdoar e gestar e dar à luz e também amá-lo, criá-lo como... Não é um filho que é filho dela. Veja, ninguém está proibindo isso, não, ao contrário. O que se está dizendo é a mulher que não tiver tamanha força não deverá ser considerada criminosa. Então, nesse confronto aqui, a liberdade vai prevalecer, vamos dar a ela o direito de escolher o que vai ser. Não é? Imagine uma mulher já casada com outros filhos e que sofre estupro. Como é que ela vai fazer para chegar? Em qualquer circunstância, eu estou tentando aqui teorizar, ainda que não, uma mulher solteira que não queria ter filho nesse momento, e agora aparece grávida do estuprador. Isso é uma coisa aberrante. Já não basta o próprio estupro, a própria violência inicial, ainda tem o Estado para dizer que ela é criminosa se ela não gestar até o fim e tiver um filho, que ela não desejou conceber, que ela não e que ela não fez nada. Porque, professor, então assim, por essa linha de raciocínio que ela não desejou, poderia-se aceitar o aborto em qualquer gravidez indesejada, né? Muita gente defende que sim, e estaria fortalecendo muito mais a liberdade. Só que a gente estaria tutelando uma situação de escolha anterior, de pôr-se em situação, voluntariamente em situação, passível de gerar, não é? No caso do estupro, não houve essa liberdade inicial. E é por isso que é justo, pelo menos na minha ótica, que a liberdade prevaleça. Que a liberdade prevaleça. Embora, repito, continuo considerando espiritualmente lindo o ato da mulher que consegue desvincular-se dessa origem e perdoar e transcender toda essa violência e conseguir gestar. Mas não dá para considerar criminosa quem assim não o fizer. Todo mundo entendendo?
porque essas duas são as únicas excludentes de licitude específicas para o tipo penal aborto no Código Penal, tá? O caso da gravidez do anencéfalo foi construída pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, pacificada a partir da ADPF 54. Vocês devem ter estudado aqui a ADPF no direito constitucional passado, que é um instrumento de controle concentrado da constitucionalidade, cabível de maneira supletiva em relação às demais ações de controle. Então, se não é caso de ADI, para declarar a inconstitucionalidade em abstrato de uma norma, não é caso de ADC, para declarar a constitucionalidade em abstrato de uma norma, não é caso de ADI por omissão, porque não há nenhuma providência regulamentadora factível, e existe uma questão constitucionalmente sensível, com capacidade de ferir preceitos fundamentais da Carta, e que pode ser resolvido num plano geral, é virtualmente cabível a utilização da ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Repare que nós temos aqui já uma restrição. Vou dar uma nota de rodapé rápido aqui para lembrar a ADPF, né? Qual é a diferença de ADI para a ADPF? Certo, Pablo? Já falo com você. Acho que Mirella também tinha levantado a mão, não era? Deixa eu ouvir logo vocês dois, então, antes de explicar mais sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E abrir uma nota de rodapé aqui para fazer um pouco de controle da constitucionalidade, tratar um pouco de ADPF em geral, para a gente poder chegar na ADPF 54. E aí dizer como é que surgiu a permissão, não é, ou a conclusão de descriminalização do aborto no caso do feto anencéfalo, tá? Mirella quer falar ainda, minha amiga? Não, professor, acho que era mais uma questão para o professor de penal mesmo. Tá bom, Mirella, beijão. Pablo. Professor, eu ia perguntar ao senhor se a ADPF ela se limita aos direitos e garantias fundamentais, especificamente ao artigo 5º. Pronto, Pablo, muito bem, bem colocado. Na verdade, eu vou lhe responder já na própria nota de rodapé que ia abrir, viu? Então, parece que você estava sintonizado comigo. Você levantou a mão já bem na hora que eu queria falar disso, né? Eu abri a nota de rodapé para a ADPF, chamando já a atenção para vocês uma característica importante que tem a ADPF, que é exatamente não ter a Constituição inteira como parâmetro. Não é a Constituição inteira que é parâmetro, não. Apenas os preceitos fundamentais da Constituição. Tá? Ó. Só pode tratar em ADPF de preceitos fundamentais da Constituição. Não tem a Constituição inteira como parâmetro. Professor, não entendi bem isso, não. Vai entender. Quer ver que você vai entender? Já devia saber, mas se não agora tem a chance. Então, arregala os olhos, respire fundo. Vem para cá. Iris, respira fundo aí. Isso, muito bem. Gabriel, respira aí. Isso, muito bem. Olha para cá. Na ADI, você pode pleitear a declaração, estou escrevendo aqui, tá? De inconstitucionalidade de uma lei X com base em qualquer dispositivo da Constituição. Qualquer dispositivo da Constituição. Portanto, o parâmetro de controle é a Constituição inteira. Toda, qualquer uma. Ela ofendeu ao artigo 1º, ou ao inciso 2º do artigo 32, ou ao inciso 3º do artigo 95, ou ao artigo 153, não importa. Qualquer dispositivo da Constituição formal é parâmetro invocável para motivar a declaração de inconstitucionalidade de uma lei. Então, estou aqui com essa lei mão do professor. Ela ofende o artigo 3º, pronto, a DI contra a lei mão por ofensa ao artigo 3º. Não, ela não ofende o artigo 3º, não. Ela ofende ao inciso 2 do artigo 138, pronto. Não, é o artigo 8º, é o artigo 8º, inciso 1. Não, é o artigo 175. Não importa. A Constituição formal inteira é parâmetro de controle abstrato em ADI. Todo mundo entendendo? E o que é que eu peço no ADI? Veja a literalidade. Ação direta de inconstitucionalidade. Também traduzível como ação declaratória de inconstitucionalidade. Então, o que é que eu peço no ADI? Eu peço a declaração de inconstitucionalidade. O que é que eu quero, então, quando eu proponho um ADI em face de uma lei qualquer? Que essa lei seja considerada inconstitucional por ofensa ao dispositivo que eu invoquei da Constituição.
E qual é a consequência desse meu pedido? Se a lei for declarada inconstitucional, em razão do princípio da supremacia da Constituição, eu vou retirá-la do sistema jurídico. Confere? Por isso a gente diz que esse exame é abstrato. Eu não estou falando do caso de João, nem do caso de Iris, nem do caso de Gabriel, nem do caso de Mirella, nem do caso de Pablo, nem do caso de ninguém. Eu estou fazendo um confronto abstrato entre lei e um dispositivo da Constituição qualquer. Um dispositivo que eu estou apontando como ofendido, como contrariado por essa lei. Total ou parcialmente, também não é obrigado que seja a lei inteira, não. Pode ser algum dispositivo ou dispositivos da lei que confrontam com dispositivo ou dispositivos da Constituição. A inconstitucionalidade não necessariamente é total, pode ser parcial também, não é? Muito bem, se foi declarada inconstitucional, o que acontece com essa lei? Ela sai do sistema jurídico. Então ela desaparece, é uma pronúncia de nulidade, tá? Ok aí? Se ela sai do sistema jurídico, quem é que vai precisar cumpri-la mais? Ninguém. É por isso que a gente diz que no controle abstrato, a eficácia é erga omnes. Ela não é erga omnes porque a gente decorou que é erga omnes, não. A eficácia é erga omnes em razão do plano em que se dá o controle. Ora, se eu estou confrontando em abstrato a lei com a Constituição, e desse exame pode resultar a invalidação dessa lei, ela vai desaparecer do sistema. E essa decisão, claro, atinge todas as pessoas, que já não estarão mais obrigadas sequer virtualmente a cumprir essa lei. Independente de estarem ou não questionando a lei, independente de estarem na justiça individualmente lutando para que essa lei não seja aplicada, ou não estarem, ou estarem cumprindo, ou estarem descumprindo, ou estarem sofrendo processo por não estar cumprindo, não importa. A lei sai do sistema e isso provoca consequência para todos. Esse é o erga omnes. Todo mundo acordado aí? Tranquilo? Decorrência direta do plano em que se realiza o controle. Professor, e quanto ao tempo? Ela sai do sistema a partir de quando eu declaro a inconstitucionalidade, e aí seria uma eficácia ex nunc, ou ela... E aí seria a eficácia ex tunc. Agora estamos discutindo... Posso. Agora estamos discutindo a eficácia temporal da declaração de inconstitucionalidade, não é? Repetindo para Daniel e para quem eventualmente também não tenha conseguido captar bem. Estamos discutindo os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade, ok? Primeiro dissemos que ela é erga omnes em razão do plano, quando ela é tomada no plano abstrato, né? Quando ela é tomada no plano abstrato, ela vai ter eficácia erga omnes. Agora, temporalmente, professor, isso começa a acontecer quando? O senhor disse que retira do sistema, verdade. Mas retira do sistema a partir de quando? A partir de quando declarou, e aí a eficácia seria ex nunc, ou retira do sistema desde sempre, retroativamente, desde quando a norma ingressou no sistema. Deixa eu perguntar a você. Quando você declara uma inconstitucionalidade, você tornou a norma inconstitucional em razão da sua declaração, ou você reconheceu que havia uma norma inconstitucional anteriormente à sua declaração por algo que é atribuível à própria norma? Independe da sua... Você poderia não ter declarado, mesmo assim ela já teria sido inconstitucional desde antes. Faltava alguém declarar, certo ou não? Quando a tutela é declaratória, você está fazendo inconstitucional ou você está dizendo que era inconstitucional? Você reconhece. Dizendo que era. Então, vou perguntar de maneira direta para você responder no chat. Todo mundo vote. Você está tornando ou declarando? No chat. Então, por estar você declarando, você está constituindo um fato ou você está reconhecendo um fato? Percebe a diferença ou não? Essa é uma diferença enorme nas tutelas processuais civis. Vou fazer uma nota de rodapé para aprofundar isso em direito processual civil, tá? Tem sentenças de ordem declaratória e tem sentenças de ordem constitutiva. E as tutelas constitutivas podem ser constitutivas positivas ou constitutivas negativas. Repara. Eita, professor, complicou, é um pouco, porque a gente está lá no P6 agora, mais ou menos, tá? Mas perfeitamente inteligível.
Eu aposto com você que se prestar atenção vai entender, vai estar dando um grande passo para compreender a natureza das tutelas jurisdicionais processuais, tá? Não sei se fizeram isso semestre passado, talvez eu esteja só cansando vocês repetindo algo, mas de todo jeito já estamos aqui, vamos. Nota de rodapé, né? Gabriel já lhe viu? A gente não viu quase nada de nada semestre passado, professor. Quase nada de nada. Fica falando de muito. Grande abraço, Daniel, tá bom. Gabriel, já lhe vi, quer falar logo ou quer escutar primeiro? Eu ia pedir para o senhor dar um exemplo, se tiver algum exemplo. É isso que eu estou fazendo, é isso que eu estou falando. Olha, quando vocês levantarem a mão, espere um pouquinho, porque é muito comum, quando a gente está bem conectado, que você pense exatamente o que eu estou pensando. Aí eu vou fazer o que você está querendo, entendeu? Vamos lá. No direito processual civil, para a gente exemplificar. Peraí, professor, por que a gente está falando de controle da constitucionalidade e o senhor vem falar de classificação de tutela processual civil? Deixa eu lhe contar um segredo, Iris. A ação direta de inconstitucionalidade é uma ação de direito processual civil. O assunto é constitucional, mas o procedimento é processual, certo ou não? Você vai ter que propor uma ação que vai ter um certo procedimento e vai ser julgada. Então, ela é um instrumento processual. O mandado de segurança está na Constituição, mas é uma ação processual. Tem um rito processual a seguir. O habeas corpus é uma ação, tem um rito processual a seguir. No caso dele é processual penal, mas é um instrumento processual. Existe previsão constitucional, mas tem um rito procedimental a ser feito. Ok aí? Tá claro? Uma ação direta de inconstitucionalidade, por ter temática constitucional, não deixa de ser uma ação direta de inconstitucionalidade, não. Então, vamos voltar. Vamos comparar uma ação de divórcio com uma ação anulatória de casamento. Na prática pode parecer a mesma coisa, mas não é. Repare, o divórcio pressupõe um casamento válido que agora vai ser dissolvido, confere ou não? Você foi casado, passou 10 anos casado e agora quer se divorciar. Ou quando você se divorcia, retroage a data do casamento? Não. Você foi casado e agora está desfeito o vínculo. Essa tutela é constitutivo negativa. Repare, havia um vínculo e ela agora constituiu a negativação desse vínculo, não tem mais. É um desfazimento. É uma tutela constitutivo negativa. Assim como um casamento é constitutivo positiva. O casamento civil é declarado. É constitutivo positivo, não tinha vínculo nenhum. Agora casou, pronto, constitutivo positivo. Não é? Todo mundo entendendo o que estou falando? A anulação de casamento é declaratória. O casamento ocorreu e depois se percebe que havia alguma causa impeditiva desse casamento. Ou que ele foi contraído de maneira nula. E, portanto, ele é inválido. Então, ele não ficou inválido, não. Ele já era, perfeitamente, Lucas. Exatamente. Imagine um casamento contraído por uma pessoa que já era casada. A gente não aceita a bigamia, então bígamo, então o casamento é inválido. Um casamento contraído perante uma autoridade incompetente para casar. O sujeito pegou um amigo, não se finge de juiz de paz, e fez a celebração civil, o cara escreveu lá, pegou na internet um modelo, botou o nome de todo mundo, assinou, rabicou e entregou. Cadê o casamento? Na ata foi feito naquele dia. Não, então era uma autoridade incompetente, até nu. Todo mundo entendendo? Quando alguém declara a procedência de uma ação anulatória de casamento, ele não está constituindo negativamente algo que, a partir daquele ponto, não. Ele está dizendo de uma nulidade pré-existente à tutela. Vamos fazer um outro exemplo aqui? A diferença da ação de adoção para a procedência da investigatória de paternidade. Repare você. Você foi lá e adotou uma criança. Havia algum vínculo entre você e a criança? Não necessariamente. Em geral, nenhum vínculo. Nem parente era. Você foi lá e encontrou, eu quero adotar essa criança aqui, não é? Parentesco zero, nenhum. Com a procedência da ação de adoção, há uma tutela constitutiva. A partir desse ponto, há uma filiação que foi constituída pela tutela jurisdicional. Agora tem pai e filho aqui adotado, tem mãe e filho que adotou. Agora é filho igual. Inclusive, independe da filiação natural ou adotiva, não tem mais essa distinção na Constituição. Reparem, a vida toda antes da criança e sua não houve nada. A partir desse ponto, a constituição de um vínculo. A tutela é constitutiva. Na investigação de paternidade, foi a procedência da investigação de paternidade que fez você ser pai? Ou foi uma coisa que aconteceu antes que fez você ser pai? Não é? Você era pai desde quando você foi pai, meu amigo.
Já faz um tempo, às vezes demorou 10 anos para reconhecer, 20 anos para reconhecer, mas não foi esse reconhecimento que fez você ser pai, não. Foram outras cositas que você aí, não é? A gente está reconhecendo algo que pré-existe à tutela. Então, a procedência de investigação de paternidade é constitutiva ou declaratória? Chat, rápido, todo mundo. A procedência de uma ação de investigação de paternidade é de natureza constitutiva ou declaratória? Declaratória. A procedência de uma ação de adoção é constitutiva ou declaratória? Perfeito. A procedência de uma anulação de casamento é constitutiva ou declaratória? Não é? A procedência de uma ação de divórcio é constitutiva ou declaratória? Divórcio. Constitutiva positiva ou constitutiva negativa? Todo mundo vivo aí, acordado? Tá claro? Muito bem, agora vamos voltar para a ADI. Quando a gente julga uma ação direta de inconstitucionalidade, leia-se declaratória de inconstitucionalidade, e a gente afirma que o dispositivo tal da lei questionado realmente é incompatível com o dispositivo tal da Constituição. E julgamos, portanto, procedente a ADI. Nós estamos tornando a lei inconstitucional porque dizemos isso, ou estamos reconhecendo que ela é inconstitucional pelo confronto que ela tem desde quando ingressou no mundo jurídico com a Constituição? 1 ou 2? Para ficar fácil responder. A decisão de declaração de inconstitucionalidade, portanto, tem uma natureza mais constitutiva ou declaratória? A procedência de um ADI é constitutiva ou declaratória? Perfeito, não tenha medo não, declaratória. Ah, professor, mas se não tivesse havido a ADI, a lei ia continuar sendo aplicada. Ou não. Eventualmente vai ter alguém se negando a aplicar porque está entendendo que é inconstitucional. Ou vai ter alguém pleiteando no controle difuso, no seu próprio caso, que seja desobrigado de cumprir por ser inconstitucional. Às vezes, milhares de pessoas estão fazendo isso. Enquanto a ADI é julgada, tem milhares de discussões concretas em processos de Íris versus Fazenda Pública, Thalita versus Estado, Lucas versus Prefeitura não sei qual, Gabriel versus a empresa não sei qual, não é? Está invocando, no seu caso concreto, a inconstitucionalidade para pedir proteção a si próprio quanto aos efeitos daquela norma que você está entendendo inconstitucional. Isso tem eficácia interpartes, porque isso é controle difuso. E por que o controle difuso é difuso? Porque a competência para fazê-lo está espalhada, está difusa. Qualquer juiz ou tribunal pode fazer. Já do controle abstrato, não, a gente concentra essa competência num órgão de cúpula. Por isso que a gente diz que o Supremo Tribunal Federal é o único tribunal competente para fazer controle concentrado, já que se concentra nele, da constitucionalidade em abstrato das normas em face da Constituição Federal. Estou fazendo essa ressalva também para lembrar você de que existe controle concentrado da constitucionalidade em sede de Constituição estadual nos tribunais de justiça dos respectivos estados, que estão para o Estado como o Supremo está para a União. Os assuntos vão se integrando, não é? Nós temos uma estrutura federativa. Está todo mundo vivo aí, acordado ou não? Professor, entendi uma coisa, então. Quer dizer que quando declara a inconstitucionalidade, na verdade, o Supremo julgou procedente um ADI, ele tem que tirar a lei do mundo jurídico e não só daqui. Isso deve retroagir. Qual é a consequência prática de retroagir? É uma pronúncia, a declaração de inconstitucionalidade equivale a uma pronúncia retroativa de nulidade da norma. Então, todas as relações jurídicas que decorreram da aplicação dessa norma durante todo esse tempo devem ser desfeitas, desde quando a norma entrou no sistema jurídico.
Então, pessoas pagaram um tributo com base numa norma inconstitucional, por exemplo, têm direito de não só parar de pagar, mas receber de volta todo o tributo que foi cobrado. Todo mundo entendendo o que estou falando? Está claro? E aí, outros N exemplos que você pode imaginar. Professor, mas aí não tem a técnica da modulação temporal dos efeitos da declaração? Tem. Exatamente tem a técnica da modulação temporal, por exceção, para evitar que o desfazimento de todas as relações jurídicas constituídas com base nessa norma possa resultar mais danoso para a segurança jurídica, causador de mais desordem, de mais desequilíbrio, de mais conturbação social, econômica, etc., para o país, do que simplesmente conviver com isso e retirar a norma do sistema. Na verdade, a modulação, vou escrever aqui, tá, pessoal? Na verdade, a modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é uma técnica que não deve ser regra. Não deve ser regra, não. Não. É exceção. Tá? Qual é a regra? Declarou inconstitucional, retroage ao ingresso da norma no mundo jurídico. E todas as relações são desfeitas. Não é só desse ponto em diante que a norma deixa de ser aplicada, não. Mas o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição e, por conseguinte, guardião da ordem jurídica, quando declara, deve também aferir o nível de impacto que a declaração retroativa da inconstitucionalidade vai provocar. E poderá, por exceção, inclusive se exige um quórum especial no Supremo para isso, precisa de 2/3 dos ministros, portanto 8 ministros, não só a maioria, né? Preciso qualificar a votação, 2/3 tem que estar convencidos de que vamos ter que, aspas, convalidar os efeitos da norma inconstitucional e fixar o tempo a partir do qual essa decisão produzirá efeito, para resguardar relevante interesse social e coletivo. Por exceção, é possível a modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. A regra é, declarou inconstitucionalidade, foi declaração erga omnes e ex tunc. Ex tunc. Com N ou com T? No chat. Com N ou com T no chat? É isso. Ex tunc com T de tudo. Tudo. Tanto paro de aplicar, quanto também desfaço tudo. Todo mundo entendendo? Tá claro? Na técnica da modulação, a eficácia pode ser ex nunc, a partir de quando declarada a inconstitucionalidade, ou até fixado no momento posterior, pasmem. Já que está modulando no tempo o início dos efeitos, o Supremo tem admitido que ele pode, inclusive, dar um tempo maior do que o da própria decisão. Fixar um prazo a partir do qual a inconstitucionalidade será reconhecida. É uma modulação temporal prospectiva dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Para isso, se exige um quórum especial. Não é maioria absoluta, como se exige para declarar a inconstitucionalidade da norma, não. É uma maioria qualificada, 2/3 dos ministros. Todo mundo vivo aí, acordado? Muito bem. Fecha a nota de rodapé enorme aí. E isso tudo, professor, só vou falar de ADPF, porque a gente está confrontando a ADI com a ADPF. Diga, Thalita. Professor, é que eu fiquei com dúvida na parte do constitutivo, quando é que ele vai ser positivo ou negativo, porque na hora minha internet estava falhando, aí eu acho que perdi a explicação. Tudo bem, Thalita, vamos lá. Constitutivo positivo é quando a tutela vai criar um vínculo. Tutela de adoção, por exemplo, não havia vínculo. Não é? Não havia vínculo. Agora tem paternidade aqui feita, criada. Tutela constitutivo positiva, tá? Ok aí? Casamento constitui o vínculo. Não tinha nada, agora tem vínculo criado. Ok aí? Muito bem. Agora, e quando é que ele é constitutivo negativo, professor? Quando a jurisdição desfaz um vínculo. Desfazer um vínculo pressupõe que ele foi validamente constituído. Contraiu-se validamente um casamento e agora tem divórcio. Pronto, aí é constitutiva negativa. O divórcio faz não casado. Confere? Tá claro? E qual é a diferença disso para uma declaração de nulidade do casamento? Declaração de nulidade não é uma tutela que vai fazer não casado. É uma tutela que vai declarar não casado desde antes. Porque o casamento foi nulo. Para divorciar, não precisa que o casamento tenha sido nulo, não. Senão quase não ia ter divórcio no mundo. Todo mundo entendeu? No Brasil a gente tem, sei lá, quantos % de divórcio dos casamentos. A maciça maioria são casamentos válidos.
que agora estão sendo desfeitos. E a gente simplificou tanto isso que está permitindo que faça diretamente no cartório. Se não houver interesse de menores, vai lá e faz no cartório. Igual foi no cartório para casar. Todo mundo entendendo o que eu estou falando aí? Isso é uma tutela constitutiva negativa, que está desfazendo o vínculo. É diferente de declarar que ele era nulo. Ok? Muito bem. Fecha a nota de rodapé. Entendeu, Thalitinha? Entendi, obrigada. Nada, beijão. Em relação à DPF, o que eu quero deixar claro aqui? Na DPF, e agora respondo a pergunta de Pablo melhor. Na DPF, você não pode invocar qualquer dispositivo da Constituição para declarar inconstitucionalidade. Na verdade, você não declara inconstitucionalidade no ADPF. Você declara o descumprimento de preceito fundamental. E o seu parâmetro de controle passa a ser, portanto, só os preceitos fundamentais. Então, você não pode pegar e dizer, o artigo 3º, inciso tal, o artigo 151, inciso tal. Não. Tem que invocar preceitos fundamentais da Constituição. E quais são, professor, esses tais preceitos fundamentais? Essa é a dúvida que não quer calar, não é? Quando a gente diz que não pode pegar a Constituição toda, só pode pegar preceitos fundamentais, é inevitável a pergunta, e quais são, então? O que é que pode ser usado no ADPF, né? Então, os preceitos fundamentais foram interpretados por uma construção doutrinária e jurisprudencial do Supremo como sendo normas que constituem o núcleo material da Constituição. A opção política fundamental. Então, quais são os critérios para isso, professor? Princípios fundamentais, artigos 1º a 4º da Constituição, direitos e garantias fundamentais, estejam no artigo 5º ou fora dele, Pablo, tá? Por exemplo, nacionalidade está fora do artigo 5º, mas são preceitos fundamentais, direitos sociais são preceitos fundamentais, ok? São as normas constitucionais que motivam a intervenção federal por ofensa a preceito fundamental, que são do artigo 34, inciso 7 da Constituição, são os ditos princípios constitucionais sensíveis, são preceitos fundamentais. As limitações ao poder de tributar são preceitos fundamentais, tá? Então, a Constituição está recheada de preceitos fundamentais. O que é que não é preceito fundamental, professor? Para a gente fazer uma interpretação a contrário senso. Não é preceito fundamental aquilo que for considerado uma norma constitucional meramente formal. E o que é uma norma constitucional meramente formal? São todas as normas que estão na Constituição e poderiam simplesmente não estar. Poderiam ser tema de leis infraconstitucionais. Como, por exemplo, algumas normas do artigo 37, que trata da administração pública, ou do regime previdenciário de servidor público, ou uma norma do ADCT que diz que o Colégio Dom Pedro II será mantido pela União. Isso é uma coisa que poderia ser tratada numa lei qualquer e não é núcleo essencial da Constituição. Tá bom? E no caso do aborto, como é que se pôde, então, fazer a DPF? Porque vida e liberdade, logicamente, são preceitos fundamentais. Então, o que é que se disse na ADPF? Que interpretar o fato médico aborto em caso de anencefalia como crime de aborto estaria a ferir a dignidade da pessoa humana, da mulher, e a sua liberdade fundamental. Pronto. Não é que aborto de anencéfalo deixa de ser aborto, não. É aborto ainda. Só que é um aborto fato médico e não um aborto crime. Do mesmo jeito que um aborto de gravidez resultante de estupro, não deixa de ser aborto, não. Continua sendo aborto. Deixa de ser crime de aborto. Do mesmo jeito que o aborto para salvar a vida da gestante, também não deixa de ser aborto, não. É aborto. Só que é uma interrupção terapêutica da gestação emergencialmente. E não é crime de aborto. Todo mundo entendendo o que estou falando? Tá claro? O que se disse aqui em abstrato na ADPF 54 pelo Supremo não é crime de aborto, ou ofere o preceito fundamental da liberdade e da dignidade fundamental da mulher, considerar crime de aborto o aborto de feto anencefálico. E o que é o anencéfalo? Se a gente fosse abrir uma nota de rodapé de ordem médica, iríamos discutir a anencefalia como condição médica inviabilizadora da vida.
não inviabilizadora total da vida, porque ainda há factíveis instantes de vida, inclusive extrauterina, para o feto anencefalo. Mas o preço a se pagar de obrigar a mãe a gestar até o fim, numa situação médica pré-diagnosticada como essa, foi considerado muito invasivo da liberdade. É totalmente diferente de aceitar um aborto eugênico, por exemplo. É um aborto por não gostar da gestação ou por reconhecer alguma outra característica física que poderá sobreviver ao feto. Se isso fosse medicamente diagnosticado, havendo vida viável, não pode abortar. O aborto do anencefalo já é uma exceção muito grande, porque há alguma vida, mas ela é manifestamente inviável, muito rapidamente ela será descartada, então você vai forçar a mulher a ter toda a gestação para em 2 minutos, 5 minutos, 1 hora, sei lá quanto tempo vai ter de vida extrauterina, jogar o feto no lixo, ela vai ter que enterrar o filho, sabendo que podia ter evitado que aquela gestação toda ocorresse, que todo aquele trauma se prolongasse. De novo, não é obrigada a fazer aborto, mas ela não está proibida e será considerada criminosa se fizer. Tem milhares de mulheres que foram à justiça em busca de autorização judicial para realizar aborto em caso de anencefalia. Muitas delas não tiveram sequer a chance de ter a tutela jurisdicional tempestiva. O processo não foi julgado enquanto a gestação terminou, imagine. E aí que adiantou, depois de dizer que ela podia ter feito isso, e agora já nasceu, já não nasceu, já morreu, já saiu do hospital sem nada, sem filho, e 9 meses depois, ou seja, o Estado está invadindo demais a liberdade fundamental da mulher, quando proíbe de abortar em caso de anencefalia. Foi isso que se disse na DPF 54, criando uma espécie de terceira exceção para o aborto, ou para o crime de aborto do nosso sistema penal, que não está, repito, no Código Penal brasileiro, senão que foi uma interpretação construída pelo Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Todo mundo vive acordado aí? Muito bem, fecha a nota de rodapé enorme, né? Oi, Pablo. Professor, eu ia perguntar só mais uma coisa da DPF, antes do senhor fechar. O senhor falou que a DPF não tem natureza de inconstitucionalidade de lei, né? Não é uma declaração de inconstitucionalidade, isso. Nesse caso, ela vai ter efeito vinculante na administração geral? Ela tem eficácia erga omnes e vinculante, viu? Porque ela é uma ação de controle abstrato da constitucionalidade, embora ela não implique em declaração de inconstitucionalidade de lei. Mas você vai me fazer uma pergunta, e por que, professor, ela não é um instrumento de declaração de inconstitucionalidade de lei? Porque para a declaração de inconstitucionalidade de lei, a gente já tem a ADI. O que a gente vai resolver na DPF são exatamente, supletivamente, situações em que a gente precisa tratar de modo abstrato de ofensas a preceitos da Constituição que não são resolvíveis por declaração de inconstitucionalidade da lei. Vou voltar para o caso do aborto. Qual seria a declaração de inconstitucionalidade que a gente iria pleitear? Ia pedir a declaração de inconstitucionalidade do tipo penal aborto? Aí então ia descriminalizar o aborto inteiro no Brasil. Não é inconstitucional ter crime de aborto tipificado no Brasil, tem várias espécies. Inclusive tem agravante, tem atenuante, etc. Não é? E não é inconstitucional, não. Agora, fazer isso no caso do anencefalo, como é que eu vou declarar inconstitucionalidade escrevendo algo na norma? Não é assim. Então, a ADPF vai servir exatamente para situações em que a ADI seria inócua, a ADC seria inócua, por isso a gente diz que a ADPF tem cabimento supletivo. Ok? Mas para isso ficar, espero que tenham entendido, pelo menos a noção, que para isso ficar bem sedimentado, a gente tem que voltar para toda a lógica do controle da constitucionalidade, para compreender todos os espectros de cabimento de ADI e de ADC, e aí residualmente encontrar as situações em que a DPF seria cabível. Jamais eu teria pretensão de fazer isso nesse tempo aqui, porque a gente ia precisar de pelo menos uns 10 encontros para fazer isso tudo. Tá claro de entender? Estou me esforçando demais para, em panorama, fazer vocês compreenderem pelo menos as noções iniciais, mas perdoe-me se não foi exauriente, porque realmente não tem como fazer, não. Pablo, entendeu, meu amigo? Entendi, professor, entendi. Obrigado. Nada, meu irmão. Grande abraço. Então, basicamente essas questões que eu queria deixar pontuadas aqui em relação ao direito à vida, tá? Tem muitos outros temas que são debatíveis relacionados à vida, sobretudo numa perspectiva mais filosófica e também de biossegurança, falar de células tronco embrionárias, falar de
de autorização para comercialização de órgãos, fazer transplantes de órgão por meio de... isso tudo, questões de natureza ético-jurídica, não é? E que, em nome da dignidade da pessoa humana, não são admitidas, em geral. Não é? Muito bem. Pesquisas com células-tronco embrionárias, a contrário do senso, acabaram sendo consideradas constitucionais, não é? E isso, de novo, buscando salvaguardar a vida humana ao máximo, tá bom? Muito bem. Igualdade, pessoal, o que é que a gente precisa compreender quando falamos de igualdade? Primeiro, dizer que tem igualdade na e perante a lei. Não sei se vocês já fizeram essa ponderação. Qual é a diferença da igualdade na lei, Rui Barbosa, e igualdade perante a lei? Você tem direito de exigir cumprimento do princípio constitucional da igualdade na lei ou perante a lei? Ou é a mesma coisa, professor? Ou tem que ter nos dois? Olha aí, Pablo, pensando bem, os dois. Você quer ter igualdade na lei ou quer ter igualdade perante a lei, para você? Muita gente dizendo os dois. Eu também acho que os dois. Mas se a gente está dizendo que os dois, então a gente está dizendo que são dois, né? E se são dois, qual é a diferença de um para o outro? Como é que a gente diferencia igualdade na lei e igualdade perante a lei? É a questão da igualdade material e a igualdade formal? Não. Embora essa também seja uma questão importante. Vamos falar dela, Pablo, mas é uma outra questão. Por favor. É um pouco isso, mas acho que a gente pode explicar melhor. Eu acho que você está pensando certo. Eu acho que você está pensando certo, Daniel. Quem quer falar mais alguma coisa? Mas vamos tentar deixar mais clara a ideia, né? Quem mais quer falar alguma coisa? Igualdade na e igualdade perante a lei. O que é que o princípio constitucional da igualdade provoca? Igualdade pode ser desdobrada em 2 mandamentos. Primeira parte, tratar igualmente todas as situações que tenham igualdade. E a segunda parte, não necessariamente nessa ordem de importância, é tratar diferentemente todas as situações em que haja uma diferença fático-material importante o suficiente sob aquele ângulo de visão para ser ensejadora de uma diferença. Certo? Aqui a gente está chegando na pergunta de Pablo, de igualdade material e formal. Ainda não é sobre isso que eu estou falando, a gente vai falar. Igualdade na lei é um mandamento dirigido ao legislador. Igualdade perante a lei é um mandamento dirigido ao aplicador. Acho que agora você vai entender. Quando a gente diz que quer igualdade nos dois, a gente está dizendo, legislador, não faça uma desigualdade indevida na lei. Também não deixe de colocar na lei as distinções que forem devidas. Igualdade tanto implica em tratamento igual quanto em tratamento diferente. Sempre que o tratamento diferente for uma demanda de igualdade. Todo mundo entendendo? Então, o legislador nem contenha na lei igualdades indevidas. Quando for diferente as coisas, faça as diferenças que têm que ser feitas. Nem deixe de conter aqui, né, as distinções que são necessárias, não é? Nem introduza distinções impertinentes na lei. Normatize as coisas com igualdade. Igualdade no sentido material, justiça, equilíbrio. E aplicador o aplicador, a lei está aqui. Agora, quando você vier aplicar,
trate com igualdade perante a lei. Não crie você distinção indevida na aplicação. Deixe de fazer igualdade para cá ou para lá, nem deixe de tratar diferentemente com base na lei coisas que são distinguíveis por você. Não é? Igualdade na lei é mandamento ao legislador. Legisle direito. Igualdade perante a lei é mandamento ao aplique direito. Todo mundo entendendo? Vamos pensar aqui numa norma tributária. Você está normatizando imposto de renda. Se você criar uma alíquota única, universal, de R$1.000 por mês para todo mundo de imposto de renda, isso é igualdade ou desigualdade? É igualdade. É igualdade. A capacidade contributiva é diferente. Perfeito. Você não está vendo, não, professor? Botou aqui R$1.000 para todo mundo. Isso é igualdade. Tá? Quer mais igual do que isso? Todo mundo vai pagar o mesmo tanto. Tem gente que não ganha nem isso. E aí, ela vai ficar devendo, ela vai dar tudo que ela tem e ainda fica devendo ao imposto. Não é? Veja, na lei tem que ter essa distinção. Preciso fazer igualdade na lei, na esfera tributária, adequando o tributo à capacidade contributiva. E aí vai ter alíquotas graduais, vão ter casos de isenção, vão ter... Todo mundo entendendo o que estou falando? Tá claro? Na lei. E aí eu quero igualdade na lei. Agora também tem a igualdade perante a lei. A norma do imposto de renda está aqui. Aí lá vem Iris e diz, eu me enquadro na isenção por isso, isso e isso. Aí eu vou lá e digo, concedo. Não é? E aí libero o Iris de pagar. Aí lá vem Lucas e diz, eu me enquadro por isso, isso e isso. E a situação é fático material, neste caso é idêntica. Aí eu digo, indefiro. Vai pagar o imposto, você não pagou, sou negador, multa, juro. Faltou igualdade na lei ou perante a lei? Foi na lei, nesse caso foi na lei, né, professor? Não, agora a lei estava pronta. Chegaram 3 contribuintes. 2 na mesma situação e uma diferente, por exemplo. Eu tratei os 3 iguais. Não é? Faltou igualdade ou desigualdade perante a lei. Todo mundo entendendo? Eu não. Está cabendo na cabeça, não é? Não é? Na lei é dizer, generalizou a lei e não fez o tratamento adequado. Tá? Vamos conectar esse tema com igualdade material e formal. Embora não sejam coisas diferentes, a gente pode aproveitar o ensejo para explicar. Na igualdade formal, você faz uma generalização. É uma igualdade meio abstenção. A igualdade formal é a igualdade do capitalismo liberal. A legislação está aí. O Estado não deve se meter nisso, não. Fizeram o contrato, assinaram, pronto. São iguais. É obrigado para esse, também é obrigado para esse. A igualdade material é uma igualdade que exige interlocução com o mundo do ser, com a realidade fática, ou fático material. Inclusive, é daqui que vem o signo material para essa igualdade. Igualdade material, estou digitando errado, igualdade material é a igualdade isonomia. Tranquilo? Todo mundo entendendo? É a igualdade que exige igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Ah, muito simples, professor. Não, extremamente dificílimo. Extremamente dificílimo. Principalmente o desigualmente e os desiguais. Porque no final das contas, amigos, todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. E aí, ao mesmo tempo, tão desiguais, tão desiguais. Nem toda desigualdade é justificante, tão menos ainda é demandadora de uma intervenção que vise estabelecimento de equilíbrio. As diferenças precisam ser discrímenes fático-materiais justificantes para justificarem juridicamente ou exigirem, mais do que justificarem, exigirem um tratamento diferenciado. Só se admite, à luz do princípio constitucional da igualdade, o estabelecimento de distinções que façam igualdade. Princípio constitucional da igualdade, vou escrever melhor que eu resumi demais, obriga a só se admitirem distinções que visem igualar. É bem aquela definição de Hobbes sobre justiça.
Perfeitamente, Lucas, muito bem lembrado. Essa é a noção aristotélica de igualdade. É uma igualdade de isonomia, é uma igualdade que implica em tratar igualmente os iguais, desigualmente os diferentes, na exata proporção em que essas desigualdades aconteçam. Na verdade, não só aconteçam, senão que elas reclamem uma intervenção de equilíbrio. O Barbosa diz: consiste em aquinhoar equivalentemente os equivalentes e desigualmente os desiguais, na exata proporção em que essas dissemelhanças se apresentarem no mundo do ser. Deixa eu fazer uma pergunta para que a gente raciocine juntos. Estamos aqui em sala, todos aqui, somos 37 pessoas, quase 40 pessoas aqui. No final das contas, nós somos todos iguais ou diferentes? Se a gente fosse pensar fisicamente, todo mundo é diferente, certo? Se a gente fosse pensar, de repente, em um critério, também quase todo mundo seria diferente. Não, professor, tem muita gente aqui que tem 17 anos, aí é igual. Não, mas seria diferente ainda no critério etário, porque teria que ter nascido no mesmo dia. Se não tiver um dia a mais ou a menos, já é mais velho ou mais novo aqui, não é? Por dia, por semana, por mês, não é? Perfeito, Lucas, está chegando no que eu quero. Todo mundo aqui é ao mesmo tempo igual e diferente. Porque nós somos iguais e diferentes sob certos ângulos de visão, a depender de que critério de observação se utilize. É por isso que nem toda diferença justifica um tratamento diferente. Esse é o tema dos discrimes. As diferenças podem resultar justificantes, senão que reclamarem mesmo, exigirem mesmo uma intervenção de diferenciação para se fazer justiça. Ou não. E também a intervenção tem que ir, se precisar ir, até o ponto em que a justiça e o equilíbrio estejam sendo construídos. Porque se você exagerar nesse processo, você já provoca uma outra desigualdade. Veja como é dificílimo tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, sempre que para aquele critério de observação a desigualdade for juridicamente relevante e até a medida em que for. Por exemplo, no caso da legislação tributária, a capacidade contributiva é o critério. E esse critério deve ser considerado, sim, para o estabelecimento de obrigação de suportar tributos. Todo mundo entendendo? Tá claro? Mas a capacidade contributiva para suportar tributos, que é um fato relevantíssimo para a esfera tributária, pode não ser uma distinção relevante para outros critérios. Por exemplo, a possibilidade de celebrar o casamento. Não precisa ser rico, nem pobre, nem muito rico, nem muito pobre. Todo mundo teria esse direito fundamental. Para o direito de votar. Repare, a gente já estabeleceu restrições de ordem censitária ao direito de votar. A capacidade econômica precisaria ser demonstrada para votar, ou a capacidade econômica demonstrada para candidatar-se. E até graduar em faixas de renda diferentes, a depender da complexidade do cargo, repare. Criou um discrime que é absolutamente irrelevante para o exercício de uma liberdade, que acabou resultando indevidamente restringida. Toda vez que nós criamos exceções, nós prejudicamos o todo. Então, nem toda intervenção, nem toda política pública, ainda que de discriminação positiva, é sempre bem-vinda e é ilimitadamente bem-vinda. Porque se a gente diferencia demais e estabelece reserva demais, a gente prejudica o todo também. Imagine, por exemplo, se a gente leva ao absurdo o sistema de cotas e estabelece tantas cotas para tantos critérios que quase não sobra mais nada para a ampla concorrência. Daqui a pouco a ampla concorrência vai estar tão reduzida, porque tem tanta cota, que vão precisar criar um sistema de cota para quem não está incluído em nenhuma cota. Virou vulnerável porque não está incluído em nenhum critério. Ah, professor, então o senhor é contra ações afirmativas? Absolutamente não. O que eu estou dizendo é que elas são absolutamente necessárias, mas só devem ser utilizadas de maneira proporcional. Quando houver necessidade, pertinência e proporcionalidade estricto sensu, moderação ou razoabilidade. Lembram das 3 dimensões do princípio da proporcionalidade?
esse deve ser o guia para que a gente estabeleça uma análise das diferenciações que podem ser feitas. Porque o estabelecimento de diferenciação prejudica o direito do igual, do todo, da uniformidade. E aí eu preciso encontrar um discrime justificante da criação da exceção e pontuá-lo de maneira proporcional até o momento em que seja realmente justificante e até o limite em que seja, para que eu não exceda na proteção e que aí provoque uma outra desigualdade. A desigualdade a diferenciação para igualar demanda do princípio constitucional da igualdade. O excesso nisso é também causador de desigualdade. Então, igualdade não é generalizar e nem é diferenciar desarrazoadamente. A diferenciação desarrazoada é a constituição de um privilégio, que é inconstitucional por ofensa ao princípio constitucional da igualdade. Agora, o tratamento uniforme de situações díspares que exijam uma ponderação fático-material é também uma desigualdade por falta de diferenciação quando esta era necessária. Todo mundo acordado, entendendo? Então, é um desafio tremendo, brutal, não é? Tem muitas questões a serem discutidas à luz do princípio constitucional da igualdade. Tá? Eu vou, inclusive, passar para vocês uma atividade que vocês vão enviar para o SIGA. Vou postar no SIGA isso aí, vou dar o prazo até a próxima sexta-feira, tá? Quero que comece a fazer já agora uma dissertação contendo a sua opinião, não livre, a sua opinião jurídica sobre reserva de cotas. Vou colocar cotas de 3 naturezas. Cotas para deficientes físicos, cotas raciais e cotas sociais. Eu quero a sua posição para esse sistema de cotas, esses 3 tipos de sistemas de cotas. Concorda comigo que a ausência de qualquer deles poderia ser uma desigualdade brutal? Mas também concorda que o excesso ou a utilização indevida de qualquer deles também pode provocar desigualdade? Imagine alguém que vem com uma tolice mínima se enquadrar na cota de deficiente para gozar de um privilégio. Imagine alguém que teve uma limitação de ordem social muitos anos atrás e que já hoje está muito distante daquela realidade e, por se utilizar formalmente desse critério, ainda hoje quer concorrer com alguém que tem limitações efetivas de ordem social, se sente, por exemplo, qualificado a concorrer em igualdade com um jovem estudante, um jovem morador de uma favela, estudante de um grupo escolar municipal, já estando você 20 anos depois, 30 anos depois rico, e ainda se achar como comparável do ponto de vista fático material àquele. Não é? Veja, são tantas inconstitucionalidades e tantas injustiças que a gente pode assistir e que a gente pode praticar em nome do princípio constitucional da igualdade, que é muito difícil explicar ou exaurir tudo. O que está na nossa mente? Proporcionalidade e busca por equilíbrio, por isonomia, em última ratio, por justiça. Tranquilo? Todo mundo acordado? É o que dizem a luta pelo direito, não é? O direito busca a paz, mas muitas vezes o meio de que se vale para isso é a luta, não é? Muitas vezes você precisa lutar com o direito por justiça, não é? O direito é mecanismo para a construção de justiça. A gente não pode adotar uma postura hipócrita de quem aceita a inclusão indevida de um desigual num sistema de uniformização, nem tampouco a atitude passiva, omissiva de quem desconsidera as desigualdades e faz a injustiça passar como um rolo compressor sobre todos. A igualdade tanto nos obriga a igualar, quanto nos obriga a diferenciar, desde que de modo adequado, proporcional, equilibrado em ambos os casos. Ok? Então, qual é a tarefa, objetivamente, que vai ficando para nós? Fale sobre a reserva de cotas
como política construtora da igualdade, vírgula, por critérios, dois pontos, deficiência física, racial, razão racial, razão social. Ok? Poderíamos pensar em outras coisas, não é? Poderíamos pensar em outras coisas, mas eu quero que você entenda, quando a gente estabelece cota para deficiente físico, ou cota por razão racial, ou cota por razão social, o que é que estamos fazendo? Distinções que visam equilibrar. Isso é constitucional ou inconstitucional? E por quê? E até que ponto? Essa é a ponderação que deixo para vocês, tá bom? Prazo para enviar isso, pode ser curtinho, professor? Pode. Sei lá, faz aí um trabalho de 5, 10 linhas para cada uma dessas situações aí. Fala das 3 em 2 laudas, se você quiser. Tá? Uma ou 2 laudas aí. Tá bom? Vamos entregar isso aqui até sexta-feira e vamos pensar um pouco mais no princípio constitucional da igualdade e nos seus desdobramentos. E vão se sentir desafiados na prática a buscarem construção da igualdade. Beleza? Tá claro? Foi um grande prazer estar com vocês. Um abraço, bom fim de semana e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Obrigado, professor. Bom final de semana. Valeu, galera.